pó dos seus pés. Ele repreende ao mar, faz secar e esgota todos os rios. Desfalece a maçã e o carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, o mundo, todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem resistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, e ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Como uma inundação transbordante acabará de uma vez com Nínive, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Amém? Glória a Deus. Estou sozinha? Não. A igreja está aqui, né? Que bom. Vocês vieram adorar o Senhor juntamente conosco. É muito bom estar na presença do Senhor. E o nosso Deus, irmãos, verdadeiramente Ele é bom. Ele é zeloso. Ele é fortaleza. Tudo que foi falado aqui, no versículo 7. Foi o único versículo, se você ler o texto todo, o livro todo, aliás, a qual ele vai aliviar, né, a sentença de Deus sobre a cidade de Nínive, sobre o povo assírio. Quem era o povo assírio? Quem eram os assírios? Eram pessoas más que maltratavam os cristãos. Eram pessoas que faziam questão de maltratar os servos de Deus, aqueles que eram conhecidos como povo do Senhor. E uma vez atrás, no profeta, na profecia do profeta Jonas, a qual o Senhor deu para ele levar a mensagem para aquela cidade, todos nós sabemos, cada pastor passou aqui e falou, porque não tem como a gente entrar no texto sem contar todo o contexto da história. E o profeta Jonas, ele foi mandado também para a mesma cidade. Olha, aqui a gente já começa a ver como Deus é bom e como Deus é maravilhoso. O Senhor, ele mandou o profeta até aquela cidade, mas o profeta ele não quis ir, ele ficou com medo de ir. Por quê? Porque ele era maltratado. Ninguém gosta de ser maltratado. Ele era maltratado, né? Ele era maltratado naquele lugar. Ele não queria ir. Por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia e ele sabia que no momento que ele falasse e que o povo se arrependesse, o Senhor, ele iria fazer o quê? Ele iria se arrepender também do que ele tinha prometido e ele iria abençoar o povo. Mas ele não queria ir. Por quê? Porque dentro dele tinha muito conflito, né? A gente lê só o versículo, a gente nunca, muito difícil. Por isso que eu gosto de ler bem devagarzinho, né? O pastor brinca, né? Eu falo para respeitar os pontos, mas sabe por que é? É porque quando a gente está lendo, o inimigo ele gosta de fazer a nossa mente embaralhar e a gente entende. Quantas pessoas já chegou para mim e disse assim, missionário, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Mas sabe por quê? Porque você lê bem rápido, não tem pressa. Vai comendo devagarzinho cada versículo. Vai absorvendo para a tua vida. Cada versículo é uma preciosidade de Deus para a nossa vida. Glória a Jesus. Não passa desapercebido, não. Vai lendo devagarzinho e vai entendendo o que é que o Senhor está querendo falar. Aleluia. E o Senhor, ele já tinha se aborrecido, ele
já tinha chegado no limite. O que o versículo diz aqui? O versículo 3: o Senhor é tardio em irar-se, irmãos, ele demora. Eu vejo muitos pregadores falando só do amor de Deus. Mas eu lembro que quando eu saí da igreja tradicional, que eu entrei para a igreja pentecostal, quando começava os corinhos de fogo, que é totalmente diferente. A batista da pentecostal. Não sei se alguém já foi batista aqui. E eu cresci na igreja batista. Totalmente diferente os louvores, a liturgia do culto. E quando a primeira vez que eu cheguei na igreja pentecostal, que eu vi os irmãos marchando, que eu vi os irmãos profetizando, revelando, e a revelação foi logo para mim. Tinha uma multidão e o pastor me viu lá no final, escondida, com a cabeça enterrada assim, para ele não me ver, porque ele estava lá, Deus revelando, e eu não queria que ele falasse nada. E ele disse: ei, jovem, fique de pé, você que está de blusa verde. Eu lembro. E quando eu cheguei na igreja pentecostal, eu senti uma diferença muito grande. E quando ele começava a cantar aqueles corinhos que diz assim, não sei se vocês conhecem também, não sei se é o tempo de vocês. O corinho dizia assim: não brinque com fogo, não brinque com Deus. Não brinque com fogo, não brinque com Deus. É melhor brincar com fogo, ok? Do que brincar com Deus. Era isso que dizia o corinho. E eu ficava com tanto medo naquele corinho, né? Meu Deus, o que é brincar com fogo? O que é brincar com Deus? Né? É totalmente diferente. E aí ele começava a dizer: a moça vai para a igreja só por causa do rapaz. O rapaz da mesma forma lá no céu não vai entrar. Fica a moça e o rapaz tudo no mesmo lugar. Aí eu comecei a entender o que era brincar com Deus, né? O bicho, o negócio é mais complicado, né? Brincar com Deus. Mas eu sempre levei a vida cristã muito a sério. E todos os sábados pela manhã, eu lembro, muito jovem ainda, que eu sentava na frente da TV, e nessa época não tinha DVD, ainda estava começando a aparecer DVD de pregação. Não tinha muitas redes sociais, a única rede social que tinha era o Orkut, né? A André não está mais aqui, mas não era o Orkut, era eu e a André. Nós estávamos da igreja todo no Orkut. Não tem mais, não sei nem se vocês sabem o que é isso, a geração nova, né? E a gente começava a entender como tudo foi mudando. A gente começa a ter a percepção de como as coisas foram mudando, foram modernizando, né? Hoje você abre aqui o telefone, tem YouTube, tem tantas coisas, tem o Instagram, tem aquelas mensagens rápidas que eles pegam só as melhores partes, né, da pregação e colocam. E naquele tempo não, a gente sentava e era a Miss Milhões, não sei nem se vocês sabem quem é. Ela ficava pregando e eu ficava lá anotando todo sábado começava às 7 horas da manhã e ia até 11. Ficava lá anotando tudo, porque eu sempre gostei de levar as coisas de Deus a sério. E quando eu ouvi esse louvor, eu passei a entender cada vez mais o que era ter cuidado para não brincar com Deus. Você sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje está cheio de pessoas. Não vou falar de pregador, nem vou falar de pastor, de jeito nenhum. Eu vou falar de pessoas no modo geral, que só pregam o amor de Deus, que Jesus te ama, que vai dar tudo certo, né? É só coisas boas. Mas eu aprendi também que Deus, Ele é justiça. Não é só amor. Deus ama. Ele demora a se irar, mas Ele se ira. E o que é que a Bíblia diz? Ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo.
Ai. Quando ele diz ai, é porque é ai. E o Senhor tinha usado aquele profeta para ir até aquele lugar. E os estudos falam que um dos motivos de Jonas não querer ir é porque lá eles tinham feito tanto mal a tantas pessoas, inclusive ao seu pai. Então, quando a pessoa está machucada, quando a pessoa está ferida, dificilmente ela vai querer ajudar alguém. Ela está precisando de ajuda, né? Era essa situação do profeta. Ele era profeta? Era, mas ele também se feria, ele também se machucava, ele também sentia dor como nós sentimos, ele também sentia tristeza. É normal, missionária, nós estarmos tristes, é normal, é normal. Quarta-feira eu cheguei na igreja e fiquei muito triste, no momento que a gente ouviu os tiros, porque na mesma hora veio aquela, passou assim na minha mente, naquele dia que mataram aquele rapaz no aniversário da igreja, que foi na calçada da igreja, no mesmo barulho. E ali eu quis entristecer bastante, porque é uma vida. E quem tem o amor de Deus, ele se importa com o seu próximo. Não é só com a sua família, mas é com o seu próximo. Quem é o seu próximo? É todo aquele que estiver do seu lado. E ele estava onde? Aqui, na porta da igreja. Não tem como você não se importar, não tem como você ignorar uma situação dessa. E ali eu comecei a orar no Espírito, dizendo: Senhor, dá um livramento a esse rapaz. Sabe o que foi que o Senhor me disse, filha? O louvor profético que as meninas estavam cantando exatamente na hora, dizia assim, ó: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Sabe? Foi bem na hora, exatamente na hora. Então aquilo ali acalmou meu coração, e eu sei que ele está guardado. Deus ficou para ele, é porque era a hora dele. Mas se Deus tem obra na vida dele, Deus vai dar o livramento. A gente se entristece. Mas na mesma hora o Senhor vem e acalma o nosso coração. Então o profeta estava triste, não quis ir. Mas todos nós conhecemos a história, até as crianças, eu chamar elas aqui para contar, elas contam, né? Que o profeta entrou no navio, se escondeu, fez tudo para poder fugir de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. Não existe lugar no mundo todo, que você possa se esconder de Deus. Por quê? Porque Deus não é físico, Deus é espírito. E Ele vai estar em todos os lugares. Só Ele pode fazer isso. Estar em todos os lugares, presente. Só o nosso Deus. E aquele profeta, ele foi até aquela cidade, depois de tudo que ele passou no mar, no navio, dentro do peixe. Ele chegou lá, as pessoas se arrependeram. E aí o Senhor também se arrependeu do mal que ia fazer aquela cidade. Irmão, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Aleluia, Deus. Ou coisa teimosa é o ser humano. Ou coisa difícil são o ser humano. Melhor trabalhar com, não sei nem o que é, com bicho, né? Numa fazenda, do que trabalhar com pessoas, porque tem ditador, né? E assim foi lá na situação do profeta. O povo se arrependeu momentaneamente porque eles estavam com medo, mas depois eles voltaram às suas práticas. E a Bíblia diz que eles eram tão maus, mas o rei que reinava no tempo de Naum, que foi quando Naum também foi mandado pela segunda vez para ir lá, para poder reforçar mais uma vez e lembrar que Deus, ele demora a se irar, mas ele se ira. E o profeta Naum, na época que ele estava tentando ver o rei, era o rei Manassés. E todos nós sabemos que quem era esse rei? Era um rei muito mau. Qual era o tipo de maldade que ele fazia, missionário?
dizer que os assírios, eles eram tão ruins, porque sempre vai ter gente ruim, mas sempre vai ter alguém mais ruim ainda. Mais ruim que aqueles que já são ruins. Os assírios fizeram tanta maldade com Manassés que ele até se arrependeu no cativeiro de tudo que ele tinha feito. Olha aí. Ele se arrependeu, porque existiam pessoas muito cruéis mais do que ele. E quando Naum ele teve essa visão, ele começou a escrever sobre isso, que o Senhor é Deus zeloso, vingador, cheio de furor. Ele se preocupou com as pessoas que estavam naquela cidade que temiam a Deus, porque ali existiam pessoas que temiam a Deus naquela cidade, existiam pessoas que amavam a Deus, existiam pessoas que estavam sofrendo também por amor a Cristo, por amor a Deus. O povo de Deus sofria naquele lugar. Aí ele vem com o bálsamo dizendo assim, ó: o Senhor, Ele é bom e Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Ele estava dizendo assim, ó: não se preocupa não, porque o Senhor, Ele conhece cada um de nós. Não importa o que falam de você, o que pensam de você, o que acham de você. O Senhor é quem te conhece de verdade. Aleluia. E ele sabia que naquele lugar existiam pessoas fiéis. Existiam pessoas que estavam sofrendo e que estavam ali também tendo um temor por saber o tamanho de Deus e por saber o que Deus poderia fazer. Eles estavam ali com medo. Aí Deus diz: Ele serve de fortaleza. O que é fortaleza, missionária? É a nossa cidade. Fortaleza, todos nós que já estudamos sabemos que são lugares protegidos. Fortaleza, lugares com muros altos, para poder servir de proteção numa guerra, para servir de proteção. E na Bíblia fala que quando as pessoas matavam alguém inocente, eles fugiam para esses lugares. Era um lugar de refúgio. Por quê? Porque se eles fossem pegos, eles iriam ter que pagar pelo que eles fizeram. Mas eles tinham feito sem maldade, foram inocentes. Então eles também conseguiam refúgio nessas fortalezas. Você já parou para pensar que todos nós, no momento da aflição, no momento da luta, no momento da adversidade, no momento que nós caímos literalmente, mas espiritualmente não, no chão, ou tropeçamos, ou quando acontece qualquer situação na nossa vida, quando chega uma notícia que nós não estamos esperando, o que é que a gente diz? Ai, meu Deus. Primeira coisa. Por quê? Porque é aquela coisa que vem de imediato na nossa mente. Até as pessoas que se dizem ateus, eles são pegos também falando: ai, meu Deus. Mas não é ateu. Porque é muito comum nós falarmos isso. Acho que eu até pregou sobre isso quarta-feira, se eu não falar o nome de Deus em vão. Mas é porque é comum, está na boca de todos nós. Quando acontece qualquer coisa, a gente diz: ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Misericórdia. Deus me livre. Né? Está na boca. E ele estava falando, aleluia, para aquelas pessoas, que ele era bom e servia de fortaleza no dia da angústia. O que é isso, missionário? É um lugar para onde se foge para se escapar do perigo. É o refúgio. Quando nós estamos em perigo, por isso que é automático. Todo mundo diz logo: vai com Deus. Porque é automático, é um lugar de refúgio, é o nosso Deus. Aleluia. E ainda bem que nós temos esse lugar de refúgio. E graças a Deus que nós temos um Deus a quem clamar no momento da adversidade. Porque já pensou o que seria de nós se nós não tivéssemos esse Deus? Onde nós estaríamos hoje?
Aleluia, mas o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. E Ele é grande em poder. Mas Ele não tem o culpado por inocente. E o juízo de Deus veio sobre aquela cidade. Quero dizer para você, não sei o que você tem passado na sua caminhada, o que tem te oprimido, o que tem maltratado o seu coração, mas eu quero lhe dizer, aleluia, nessa noite, que o nosso Deus, Ele contempla tudo. Tudo, nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Missionária, meu esposo, ele me maltratou. Missionária, minha esposa me maltratou. Missionária, minha mãe me maltratou. Estou triste. Missionária, estou triste com a vida. É tanta injustiça, estou passando tanta luta e eu estou triste. Olha, querido, eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, que o nosso Deus, Ele é especialista em cuidar daqueles que buscam o refúgio dele. A única coisa que você precisa fazer é se render ao amor de Deus. A única coisa que você precisa fazer é, diferentemente desse povo, né? Não é endurecer o coração, não é brincar com Deus, porque o nosso Deus, a natureza dele é protetora, querido. O nosso Deus nos protege todos os dias, mas Ele também é punitivo. O que é isso? Ele nos pune quando é preciso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando alguém chega aqui na igreja e diz: eu quero uma campanha na minha casa, eu quero uma oração na minha casa. Aí o que é que eu faço? Eu faço isso, que aqui na igreja não era assim. Quando chegava pedindo oração para ir nas casas, todo mundo ia fazer campanha. E eu disse: pastor, vamos orar para saber se é prova mesmo ou se é a mão de Deus. Porque tem situação que é a mão de Deus, e se nós formos nos meter, eu não concordo, eu não apoio nós se meter na mão dele que está me operando. Nós não temos esse poder e essa autoridade de intervir na mão de Deus. Então vai ter situações que vai chegar que nós não podemos ir, que nós não podemos fazer nada, só interceder. Por quê? Porque o coração do homem, irmãos, é algo que só o Senhor conhece. E quando eu falo coração, eu não falo desse órgão aqui não, né? Os irmãos dizem: bote a mão no seu coração, aí a gente bota a mão aqui, mas não é esse coração. O coração que eu falo é a nossa mente aqui, o coração que guarda tudo de bom e de ruim. E tem gente que guarda tanta coisa ruim, guarda tanta bagagem pesada, que acaba ficando com o quê? Com depressão. Por que, missionário? Porque a depressão, ela é o excesso de pressão. Tudo que você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Sabe como o rio? Tem um rio, né? O rio, vamos dizer que nosso coração é o rio. Aí alguém vem com a maldade e joga uma pedra. Aí a pedra desce para onde? Lá pro fundo. Quem vai conseguir tirar? Mais nunca. E quando é muita maldade, é muita pedra. É muita pedra que vai descendo desse rio. E tem gente que por isso a gente precisa entender, né? As pessoas, nem todo mundo é igual. Nem todo mundo passa pelas mesmas situações. Porque tem pessoas que têm vários traumas, várias pedras que foram colocadas dentro desse rio, desse coração, que foram colocadas ao decorrer da vida. E as pessoas não são iguais. Então a gente não pode querer exigir que todos sejam iguais. Nós precisamos aprender a amar o nosso irmão do jeito que ele é. Do jeito que ele é. E pedir ao Senhor discernimento para como tratar.
nos momentos que eles estão mais precisando, nos momentos que você às vezes vê uma pessoa sorrindo por fora, mas você não sabe como está a cabeça daquela pessoa, como está, sabe, você não sabe de nada, porque aquela pessoa não demonstra. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor tem uma palavra para nós, igreja. Ele diz que Ele é bom e Ele é refúgio para todos que procuram estar na sua presença. Sabe quem mais na Bíblia entendeu que Deus é refúgio? Você estudar, você vai ver. Profeta Miqueias, profeta Naum, Abacuque, Sofonias, os salmistas, tanto os filhos de Corá como o salmista Davi. Salmista Davi, no Salmo 16, versículo 1, sabe o que ele diz? É um dos versículos, né, que ele fala. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. E outras traduções, porque tu és meu refúgio, né? Tem várias traduções. Na minha aqui está dizendo, porque em ti confio. Já na diz tudo que eu estudei de refúgio. Mas o importante é que ele está querendo dizer assim: olha, Deus, tu és a segurança que eu preciso. E essa segurança, igreja, não depende do lugar físico. Por quê? Porque nós podemos estar no lugar mais seguro do mundo, mas não estamos ainda guardados, seguros, protegidos, não. O lugar mais seguro do mundo ainda não é o lugar mais protegido para nós, porque o único lugar onde ninguém pode nos tocar, o único lugar onde ninguém vai poder mais te maltratar é em Deus. Quando você decidir guardar o seu coração em Deus, Senhor, eu guardo a minha mente em Deus, eu guardo o meu coração em Deus, aí nada mais vai me maltratar. Você vai estar, sabe assim, blindado da maldade humana, porque ela é real, ela existe. Nós não podemos chegar aqui e dizer para você que nós estamos vivendo num mundo maravilhoso, que as pessoas são maravilhosas, que as pessoas são bondosas, porque não são, irmãos. Não são. No momento que elas têm a oportunidade de fazer o mal, ela faz. Muitas vezes, a maioria das vezes, são aqueles que nós mais ajudamos, são aqueles que nós mais damos a mão. Então não vá acreditar que nós estamos vivendo como Alice no País das Maravilhas, mas nós estamos vivendo, servindo a um Deus que é maravilhoso. O mundo não é o País da Maravilha, né? O Brasil, o mundo, nossa nação, o lugar onde nós vivemos, a humanidade geral, não é, mas o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, Ele tem o poder de nos proteger, de nos guardar, não só fisicamente, mas espiritualmente, guardar a nossa alma. Quantas vezes o salmista Davi disse: a minha alma está abatida, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me, Senhor. Quantas vezes ele chegou na presença de Deus só ao pó, e ele não tinha vergonha de se declarar para o Senhor. Ele dizia: Senhor, eu estou aqui, Senhor, mas eu estou só no pó, a minha alma está pegada ao pó. Ele abria os seus lábios e ele dizia para o Senhor o que ele estava sentindo. Ele abria o seu coração, ele não se importava com o que as pessoas iam falar, com o que as pessoas iam dizer, que a pessoa está pensando, não. Por quê? Porque todos nós passamos por momentos difíceis. Tem dia que o sol está bem claro, está tudo iluminado, mas vai ter dias nublados. E eu estou falando não é de dias físicos nublados, de chuva, inverno, verão. Eu estou falando de luta. É de luta, é de tempestade mesmo na nossa, sabe, na nossa vida, tempestade assim na nossa vivência, na nossa história, no nosso ministério. São coisas que vêm fortemente, são noites
que Ele é maravilhoso, é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. Aleluia. Então, por que existem pessoas assim? Se aqui está dizendo que é tudo isso, por que também era para todo mundo de bem? Era para estar todo mundo feliz? Era para estar todo mundo sorrindo? Mas não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque todos nós passamos por várias situações. Tem pessoas que passam pelo luto, pessoas que passam pela enfermidade, pessoas que passam por tantas situações, a separação dos pais, a morte de um ente querido. Ai, gente, são tantas as situações que nos sobrevêm para nos entristecer. E é por isso que tem pessoas que não suportam. E é por isso que nós precisamos aprender a entender a cada um dos nossos irmãos. Nós não podemos exigir que a irmã Mastroene tenha a mesma estrutura do Diácono André. Nós não podemos exigir dos nossos irmãos algo que eles não têm. Muitas vezes nossos irmãos, algumas pessoas, foram até mesmo abusados na infância. Teve pessoas que foram maltratadas pelos pais, só ouvia palavra de derrota, palavra de fracasso. Ah, você não vai ser ninguém. Ah, você não presta para nada, né? Aí você cresce, aceita Jesus, vai para a igreja, está lá cantando e está tudo bem. Tá não, está tudo guardado. Sabe aonde? Na mente, no coração. Você fica ali vivendo, lembrando em momentos de dificuldade, aquelas palavras elas vêm, sabe, sobre você, lembrando. É isso que acontece. É isso que acontece. Mas o nosso Deus, Ele é aí onde está o segredo. Ele está neste lugar. Aleluia. Para te proteger, para te abraçar, para te dar aquilo que alguém não te deu. O vazio que alguém deixou dentro de você pode ter sido o vazio do pai, o vazio da mãe, o vazio do mentor professor. Tem gente que nem entrava até na escola. Ah, seu meu filho não trocado na escola, né? Pois é, mas todos esses vazios, só quem pode preencher é o Senhor. Ah, Samara, eu sofro tanto com isso aqui que o meu esposo faz. Ele faz isso aqui, ele me maltrata tanto quando ele faz isso. Pois só quem pode sarar essa dor é o Senhor. E você só vai conseguir alcançar o refúgio de Deus. Não é só vir nos 7 dias para a campanha e ler um texto, não é. É quando você entender, aleluia, que você precisa estar guardado nele. E tudo isso que vier, vai vir, vai continuar vindo, vai. Mas vai bater e não vai entrar. Não vai te trazer mais nada. Você vai conseguir viver uma vida diferente. Os seus pensamentos não vão ser mais os mesmos. Por quê? Porque quem vai estar governando os seus pensamentos vai ser o Senhor. Não vai ser aquelas palavras que me falaram. Não vai ser aquelas palavras que foram lançadas sobre a sua vida, mas vai ser a palavra profética do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Porque todos nós temos uma história. Mas a melhor versão dessa história é quando nós chegamos na presença do Senhor. É quando nós começamos a viver na casa do Senhor, na presença do Senhor. Viver as bênçãos que o Senhor tem para nós, irmãos. Essa é a melhor parte da nossa história. Depois disso aí a gente já pode subir para o céu. Porque não tem mais nada de bom, só o Senhor. É só o Senhor. Você pode tornar uma pessoa que vivia nas festas, que vivia nas baladas, que vivia ostentando e perguntar. Hoje, uma pessoa que aceitou Jesus e perguntar qual foi a melhor fase da sua vida. Sabe por quê? Porque hoje só o que nós vemos são cantores, pessoas famosas. E eles cantam da boca para fora.
sobem no palco e eles cantam porque eles estão sendo pagos para isso. Mas a maioria deles toma remédio para dormir. A maioria deles frequentam psicólogos. A maioria deles sente um vazio de Deus, que é só Deus que pode preencher esse vazio que tem dentro do homem. Ele se chama Deus. É só o Senhor que pode preencher esse vazio. E o Senhor, Ele veio como justiça sobre aquele lugar. Que nessa noite o Senhor, Ele possa visitar o nosso coração, amém? Eu peço ao Senhor nessa noite que Ele possa visitar o nosso coração de todos nós que estamos aqui. E se em alguma época da sua vida, em alguma fase da sua vida, alguma palavra te maltratou, alguma coisa que você tem guardado, que tem te fazendo, tem feito você parar na caminhada, alguém que disse assim, você não prega nada, alguém que disse assim, você não canta nada, né? Tem gente que faz só para fazer o mal. Aqui na promessa, a gente sempre deu uma oportunidade para os irmãos. Vários irmãos que saíram daqui, tocadores, eles começaram a ir sentados nos bancos, sem saber tocar nada, e a gente dava oportunidade para tocar, para aprender. Por quê? Porque a gente precisa aprender a investir. Ninguém quer, né? Às vezes a pessoa não sabia, estava só mas não tinha problema, a gente deixava, e um dia aprender, ficou bom, né? E deu certo. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Que nessa noite o Senhor, Ele possa ser a sua fortaleza, assim como Ele foi para aquele povo. Aquele povo que estava ali, no meio daquela maldade, no meio daquele povo mau. Nós podemos trazer para os dias de hoje, somos nós estamos vivendo tudo mal. O mundo jaz no maligno, assim diz a palavra, mas o Senhor, Ele traz uma palavra de conforto para nós. E Ele está falando através dessa campanha que Ele é bom, que Ele é proteção e que Ele conhece aqueles que confiam nele. Ele conhece o seu coração, aleluia. Ele conhece o meu coração. Ele conhece com qual intenção nós vamos para a casa do Senhor. Ele conhece com qual intenção nós vamos adorar o Senhor. Né? Porque muitas vezes nós podemos chegar e fazer um teatro e todo mundo que está vendo achar que é só teatro. Mas o nosso coração, o Senhor, Ele conhece. Ele diz assim, eu ando em busca de adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Por quê? Por que Ele diz isso? Porque muitas pessoas adoram só por adorar. Muitas pessoas vão para a igreja só por ir. Vai ter um pastor de fora, vai vir um pastor de fora e falar a mesma coisa que o meu pastor fala todo dia. Eu fico só ouvindo, glória. É uma coisa, não tem isso não. O Senhor, quando Ele quer falar, Ele usa até uma criança. Chamar aqui o Pedro Lucas, se Deus quiser usar, acabou-se. Deus usa, pela misericórdia dEle. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é fiel, porque Ele é fortaleza. E Ele diz, aleluia, que conhece. Vamos ficar de pé. Eu já vou encerrar, tá certo? Mas eu vou louvar um louvor que o Senhor colocou no meu coração. Vou encerrar já. O Senhor colocou um louvor no meu coração. Em meio a tanta maldade que nós estamos vivendo, né? Tanta coisa mal a gente vê no mundo. A gente não quer nem ver, mas a gente acaba vendo, a gente acaba sabendo. Acaba chegando nos nossos ouvidos, mesmo que a gente não queira ver, a gente decide não assistir nada, né? Policial. Para não ver a maldade.
dia da angústia. E Ele conhece os que nele esperam. O Senhor te conhece. O Senhor conhece a tua história. Não é todo mundo que conhece a tua história, são pessoas que te conhecem desde novo, né? Mas o Senhor, Ele te conhece toda a tua história. Aleluia. Ele conhece tudo que tu tem passado, tudo que tu tem vivido. E Ele usou o pastor para fazer essa campanha para poder te lembrar. Que às vezes a gente se esquece, né, Baixinho? Às vezes a gente se esquece. A gente esquece que nós temos um Deus a qual nós podemos confiar. Às vezes a gente esquece que nós temos um Deus com quem nós podemos contar nos momentos de dificuldade, de adversidade. Por que a gente esquece? Porque a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê ninguém. Então a gente esqueceu, né? Esqueceu, mas Deus está ali bem pertinho. Ele está ali bem pertinho do nosso lado. E nós aqui não enxergamos. Então que nessa noite o Senhor possa ser, aleluia, o teu ajudador. Assim como Ele tem sido, mas que você venha aceitar essa ajuda, né? Irmão, sabe que tem gente que não entrega o controle, sabe marido e mulher? Quando está assistindo um filme, né? Eu quero esse filme aqui de romance. Eu digo, vai casar, eu quero romance. E agora de Natal, eu digo, amor, eu quero esse filme de Natal, que eu gosto. Aí ele é amarrado, eu quero esse filme de ação. Aí a gente tem que ter controle. Não, hoje é isso, vai ser Natal, a gente vai ter que assistir. Aí, a nossa vida é do mesmo jeito. O controle da nossa vida, a gente acha que a gente, né, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Aí a gente não entrega para Deus. E eu quero lhe dizer que é melhor entregar para Deus. Às vezes as coisas não estão dando certo. Por quê? Porque a gente está no controle. Mas quando a gente entrega para Deus, aí o negócio é diferente. Deus fica olhando só lá de cima o que eu queria fazer. Eu queria ajudar. Eu queria ser Deus na tua vida, mas tu quer fazer sozinho, poxa, tu faz. Porque Deus, Ele é tão bom que Ele nos dá o livre-arbítrio. Até que Ele é bom, Ele deixa a gente quebrar a cara. Aleluia. Então entrega nessa noite o controle da tua vida, da tua história, da tua casa, da tua família nas mãos do Senhor. Você pode dizer assim, Senhor, eu não tenho mais força. Não é vergonha. Alisson, mas eu não sou crente. E o que que tem? O que que tem? Quem era o profeta Jonas? Não tenho mais força, Senhor. Não tenho. Seja sincero, irmão. O Senhor, Ele gosta de sinceridade. A Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. Então não tem nem perigo, não tem nem a menor condição de você chegar diante de Deus com o coração quebrantado e contrito e Ele te rejeitar. Ele vai estar ali te ouvindo, te acolhendo, te abraçando, te orientando, te confrontando, te levantando, te ajudando. Aleluia, porque é isso que Ele faz conosco. Então entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele quer ser, aleluia, a última palavra na tua vida. Ele quer que venha dele. Você que já pensou em desistir de tudo, você que já pensou em parar, não vou mais pregar, eu não vou mais cantar, eu não vou mais fazer nada, vou ficar só no teu canto. Quantas vezes eu já disse isso? Quantas vezes? Não adianta dizer isso para Deus, porque se tem uma pessoa que mais diz isso para Deus, sou eu, porque a pessoa que gosta de contar sou eu, mas realmente Deus me coloca e eu não posso fazer nada, porque Deus vai colocar, mas a minha vida toda foi trabalhar de vários bastidores.
contra o Senhor.